Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. É isso aí. No episódio de hoje falaremos sobre uma pedagogia diferente, a pedagogia Waldorf. Alguém já conhece aí? Será um guia para as mães curiosas que gostam de saber as várias possibilidades que existem no maternar. Então fica aí com a gente para saber tudo que vai rolar hoje. Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais! Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele! Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2 filhos, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe do Leozinho. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é a mamãe da Elo e do Heitor. Ela é bióloga, doutora em conservação de ecossistemas, professora da FATEC Jaú e gestora da escola Waldorf Tangará. É a Marina Carboni. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Marina, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Parabéns aí pelo podcast. Obrigada. Ó, Mar, então para começar, conta aí pra gente como é que você chegou, como é que você descobriu essa pedagogia, né, diferente, e o que é essa pedagogia Waldorf, e os princípios e tudo mais aí que vier na sua cabeça para você começar a introduzir o assunto. Tá bom, obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre a pedagogia Waldorf também, né? Bom, eu conheci a pedagogia Waldorf, vou começar até antes, né? Eu venho de uma família de educadoras. Eu tenho tias educadoras, professoras, e aí eu acompanhei um pouco a vida delas como educadoras, e já lá na minha infância, algumas coisas me incomodavam na educação tradicional. Eu ia com a minha tia, que trabalhava numa escola de ensino infantil, e ela já alfabetizava as crianças da turminha dela com 4 e 5 anos. E às vezes nas férias eu ia com ela, e eu já era um pouquinho mais velha. E aí as crianças tinham que ficar sentadas, tinham que ficar ali quietinhas para aprender, e elas tinham pouco tempo para brincar, e eu achava aquilo, sempre fui uma pessoa muito incomodada, né? E aí eu achava aquilo que não estava certo. Eu falava, mas eles precisam, né, brincar mais e tal. E aquilo ficou em mim, né? E eu fui crescendo, e depois eu vivenciei, a gente vivencia, né? Poucas pessoas pensam, né, irmã? Poucas. Porque, gente, né? A gente só se conforma, Sim, né? Mas Interessante. sempre fui muito incomodada, né? Aham. Isso às vezes não é tão legal, mas... E aí eu vivenciei na minha família, o meu irmão, no processo de alfabetização, ele demorou um pouco mais para alfabetizar. Ele foi realmente ser alfabetizado lá para o 3º ano do fundamental. No 1º ano, ele ainda estava meio perdidão, no 2º também. E eu sou muito próxima de idade do meu irmão, sou mais nova. A minha mãe, vendo que ele estava tendo um pouco de dificuldade, me segurou mais um ano no jardim. E eu fui com 7 anos para o 1º ano. E aí, como o meu irmão... E ele é super inteligente hoje, trabalha com informática, é programador e tal. Mas foi o tempo dele, né? E ele começou o processo de alfabetização lá no ensino infantil. Mas ele realmente foi ser alfabetizado lá no 3º ano, nem no 1º nem no 2º, no 3º que ele deslanchou. E aí eu escutava minha tia, professora, minha mãe falando, agora ele amadureceu. E eu ficava pensando, mas por que então ele teve que estudar tanto antes, se era só esperar ele amadurecer, né? E aí isso ficou em mim também, coisas que fui guardando, né? E depois, quando eu já estava como professora de faculdade, eu fui levar meus alunos para Botucatu para conhecer a agricultura biodinâmica. Sempre trabalhei com essa área de agricultura, floresta, restauração. A agricultura biodinâmica, lá em Botucatu, fica na Estância Demétria, que é um bairro, e levei meus alunos, eles se encantaram, né? É uma agricultura orgânica, mas tem outros princípios baseados na antroposofia, que é o mesmo princípio da pedagogia Waldorf. E o Pedro, que é lá da agricultura biodinâmica, falou, você conhece a escola Waldorf, a Itiara, aqui de Botucatu? Eu falei, não. Ele falou, então eu te convido para conhecer. E aí fui, no mesmo dia, com os meus alunos,
conhecer, e posso até me emocionar, né? E me encantei. Fiquei muito encantada a hora que eu entrei na escola. Foi um encantamento mesmo, né? Porque eu falei, gente, era isso que eu procurava, né? É uma escola, assim, onde eu via as crianças brincando livres, e a gente vai conversar isso sobre o que é brincar livre e não ficar solta sem uma não é regra. bagunça. Exatamente. Mas eu vi o Jardim da Infância lá, uma menininha naquele dia, eu nunca vou me esquecer, ela brincando com uma capa, como se ela fosse uma princesa, e subindo na árvore, e tinha o príncipe, ela estava criando uma história no brincar, né? E aí eu achei tudo tão bonito, a sala de aula eu achei tão encantadora, e depois eu fui indo conhecer os ensinos mais velhos, assim, o fundamental e o médio, e fiquei muito encantada com as artes, né? Sempre fui muito sensível a artes também. E aí eu vi eles fazendo modelagem em argila, e a professora me explicou assim naquele dia, né? Aqui a gente respeita muito a individualidade, porque o material é o mesmo, eu tenho uma peça de barro, e eu tenho um objetivo que é fazer um vaso. Mas olha se tem um vaso igual ao outro. E nesse momento artístico, cada um pode mostrar a sua liberdade, né? Que legal. E aí eu falei, gente, era isso que eu procurava. Mas na época eu não tinha filhos ainda, né? Eu nem era casada. Mas guardei aquilo de novo comigo. E aí quando eu tive a Elô, a minha primeira filha, eu falei, nossa, eu preciso muito ver... Entre todos os dilemas que as mães passam, né? Ah, como vai ser o parto, quem vai ser o pediatra, quem vai ser o obstetra, como eu vou fazer a introdução alimentar, tudo que vocês já conversaram aqui, nem vamos conversar muito mais. Chegou na fase da escola. E agora? E mais um dilema, mais uma encruzilhada para a mãe, né? E aí, na época, para minha sorte, estava surgindo uma escola Waldorf em Jaú, na verdade já tinha surgido, a Elo nasceu em 2017 e a primeira escola Waldorf de Jaú, que é o Jardim dos Pequeninos, abriu em 2015. E o meu sobrinho, eu já influenciei meu irmão e minha cunhada a colocar meu sobrinho lá, né? Então eu já estava acompanhando a escola e aí eu pude colocar a Heloísa nessa escola que eu acreditava que era a que eu sonhava. Que legal. E daí foi que ano que você criou a sua também? A Tangará? A Tangará, ela foi criada num processo dos pais, no movimento dos pais do Jardim dos Pequeninos, que depois que as crianças, porque o Jardim dos Pequeninos, que é a escola que foi criada pelo casal Luciana e Tiago, de Quiáquio, né, que também foram muito corajosos e muito visionários de trazer essa pedagogia para Jaú, pelo mesmo incômodo, né, de achar que podia ser diferente a educação dos filhos. Eles criaram um jardim e depois, quando as crianças da primeira turma, que era a turma do meu sobrinho, começaram a chegar na época de ir para o fundamental, as famílias começaram a se movimentar para criar o fundamental. Porque queriam que elas continuassem, que as crianças continuassem na mesma metodologia, né? Na mesma essência. E aí a gente montou uma associação de pais e essa associação de pais fundou a Tangará. Que legal. Em 2021. Nossa, no meio que da bacana. pandemia. No meio da pandemia. Que loucura, desafio, gente. não? Pandemia e suas milhões de histórias e acontecimentos, né? Ô Mai, fala um pouco pra gente sobre o que é essa pedagogia, né? Sim. A pedagogia Waldorf, ela surgiu num contexto que eu preciso explicar, porque tem tudo a ver com o que ela é, né? Ela surgiu na Alemanha no pós-guerra, depois da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha destruída, as pessoas destruídas também, assim, do ponto de vista social, e querendo, naquele momento, construir um mundo melhor. Começaram a conversar com um austríaco chamado Rudolf Steiner, que tinha uma filosofia social, que trabalhava essa questão da sociedade, da reconstrução social da Alemanha, e ele começou a dar palestras sobre essa questão social, né? Numa fábrica de cigarros chamada Waldorf, lá na Alemanha. Que legal. É uma fábrica de cigarros, né? Quem iria imaginar? Pois é. Mas o dono, também um cara especial, colocou os funcionários para assistir as palestras do Steiner, e os funcionários, por sua vez, pais e mães como nós, falaram: a gente queria que os nossos filhos tivessem oportunidade de ter essa visão, né? De uma sociedade mais fraterna e mais igualitária e mais criativa, enfim, legal. né? E aí o dono da empresa, da fábrica de cigarros, pediu para o Steiner montar uma escola para ensinar os filhos dos funcionários. E aí surgiu a pedagogia Waldorf, e ela é muito baseada nessa questão da liberdade e da fraternidade, né? Da Revolução Francesa lá, né? Da trimembração da Revolução Francesa. E
Eu falo que a pedagogia Waldorf, ela tem tudo que as outras têm, mas ela trabalha muito essa questão da emoção, a gente fala que a trimembração da pedagogia é o pensar, o sentir e o agir. Então, a gente trabalha não só o cognitivo, o intelectual, o conteúdo, mas a questão da emoção do aluno, do olhar para o mundo, dessa sociedade mais fraterna. Então, a gente trabalha muito essas questões emocionais, né? Que é o coeficiente emocional, né, da criança, para prepará-lo para ser livre, para tomar a rédea das próprias vidas quando chegar o momento, né? E sabe uma coisa? A gente deu uma olhadinha ali, foi lá em 1919, né? Que descobriu tudo isso. Sim. E agora que a gente vai ver, assim, né? Tipo, agora faz pouco tempo, não faz tanto tempo assim. Na verdade, é agora que tá assim que eu usei o termo para elas antes. Pipocando. Agora que tá surgindo, assim. Curiosidade nas pessoas. São 2.000 escolas que tem no mundo. São 2.000 escolas no mundo. No Brasil também, muitas abrindo, muitas sendo fundadas. E eu acho que apesar dela ter sido iniciada, a pedagogia Waldorf há mais de 100 anos, ela é ainda muito atual, porque o princípio que fez com que surgisse a pedagogia era a tentativa de mudar o mundo, de mudar as pessoas para mudar o mundo, né? Numa situação bem difícil de mundo. E a gente vive essa situação difícil de mundo, seja ambiental, seja social, né? Seja econômica, política. Então, ela é muito atual ainda, né? É muito atual. O meu assim, primeiro contato, né, com a pedagogia Waldorf foi quando eu me formei na Unesp, em 2007. Faz um tempinho. E a minha colega de sala e colega de república, ela tinha esse objetivo. Ela formou em artes e aí depois ela falou, eu vou cursar pedagogia, vou estudar antroposofia e eu vou abrir uma escola na minha cidade. Ela é de Piracicaba e ela abriu, a dela é só infantil. Então, assim, foi através dela que eu tive uma noção. Eu falei, nossa, que diferente, que legal, né? Mas assim, muito superficial, porque, né? Formatura, cada uma foi pro seu lado, ela abriu a escola, eu fui trabalhar com comunicação, com agência, loucura, né? E aí eu soube dessa de Botucatu, que era incrível e tal. E depois, eu não me lembro o ano que foi, eu fiz uma viagem com meu marido, e a gente estava em Londres, e encontramos uma amiga de uma prima dele lá, e ela... vocês estão aqui, vamos dar uma volta, tal, só precisa ser num parque ou num museu, porque o meu filho tá de férias, né? E era, tudo bem que, né, não era Brasil, tem um calendário diferente, mas eu estranhei a questão do calendário e perguntei pra ela, ela falou, que ele estuda numa escola Waldorf, e aí ela me explicou mais um pouco da questão da introdução das telas, que existe, assim, uma idade adequada, né, pra entrar com tela, e explicou que tinha muita atividade... Eu não sei, eu acho que para quem está acostumado com o ensino tradicional, talvez chamaria de extracurricular, porque tem, né? E eu acho que entra aqui no ponto que até era uma coisa que a gente queria levantar, esse foco na arte, que você trouxe também, né? Que, tem um bloco de argila e cada um vai fazer uma coisa. Então, tem muita atividade com esse foco mais artístico, né? Sim. E é isso, esse é o grande diferencial da pedagogia. Acho que um deles. Ou no curricular, vamos dizer assim, na alfabetização da criança, também é abordado um sistema diferente, uma metodologia muito diferente do que a gente está acostumado. Não diria muito diferente, né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas eu acho que uma dos grandes diferenciais da pedagogia Waldorf é sim essa questão da arte. Que, como eu falei, né, tem a gente vai pela linha mestra do pensar, sentir e querer. E a arte, ela entra muito no sentir. E a gente fala assim, aprendi de cor alguma coisa. O aprender de cor é do coração, é aquilo que te causou emoção, que você não vai mais esquecer. Então, a pedagogia Waldorf passa por isso, assim, quando você vai vendo, até o processo de alfabetização, né? Tem a arte no meio, porque tem uma história que é contada, primeiro eles vivenciam, experienciam aquilo, para depois eles registrarem aquilo que eles experienciaram, e no dia seguinte, porque tem o dormir para aquilo sedimentar, no dia seguinte leva para o sono. Ai, que legal! Da manhã tá digerido tudo isso. E no dia seguinte a professora retoma. Então tem um rememorar daquilo, mas sempre tem arte no meio, tem desenho, tem história, porque assim, tem um lado espiritual nessa pedagogia, né? E eles falam que a arte aproxima do divino, aproxima também de si próprio, do sentir. Então a arte permeia tudo na pedagogia Waldorf. Tem muita música, tem muitos trabalhos manuais,
que na primeira infância é muito importante para desenvolver coordenação motora, tônus muscular, habilidade motora fina. Tem tudo um porquê. Não é o brincar por brincar, o massinha por massinha, o argila por argila. Para passar o tempo fazendo uma atividade, Não. né? Tem um porquê por trás. Tem. A hora que você deu o exemplo da argila e cada um fez um vaso, né? O que veio na minha cabeça? No ensino tradicional. Eu super... Todo mundo receberia um mimeógrafo, né? No meu Pra tempo, você fazer igual do aquele vaso desenho. e pinte. Assim, na melhor das hipóteses, pinte o vaso. Então eu ia pintar o meu de azul, ia pintar de vermelho. igual, né? Ela ia fazer listradinha. Entendeu? Mas o vaso ia ser o mesmo, né? Então, assim, o quanto acho que traz mesmo essa coisa da individualidade, né? E Eu aí, acho que tira essa questão da competição, talvez, de nota, de desempenho em sala de aula, o primeiro aluno da sala. É o tipo assim, ó, eu sou eu mesmo. Não tipo assim, ó, eu vou querer ser igual ao outro, eu vou querer fazer porque o outro pintou de roxo. Né? Então, gente, isso é incrível. A individualidade mesmo. Da individualidade, ele também permeia tudo na pedagogia Waldorf, né? O respeitar da individualidade. Cada um é único, cada trabalho é único, então não tem essa comparação. Até a nota, você não pode comparar porque o seu vaso ficou mais bonito, não é a avaliação, a avaliação não é pelo que é mais bonito, mas pela dedicação, né? Tem outros critérios que envolvem avaliação, depois a gente fala mais. Que legal. Tem a da Naná. Ô Marina, e assim, ó, o que você já falou um pouquinho, né? Mas assim, para a gente saber as principais diferenças entre o ensino tradicional e o ensino da Waldorf. Tá. Você consegue, assim? Consigo. Olha, uma coisa muito importante na pedagogia Waldorf é os setênios, o ensino em setênios, né? Então, o Rudolf Steiner, né, que foi o idealizador dessa pedagogia, da antroposofia, que é a ciência espiritual que ele chama, né, que conduziu a pedagogia Waldorf, ele divide o desenvolvimento humano em setênios. Então, o primeiro setênio, até os 7 anos, do 0 aos 7, depois o segundo setênio, dos 7 aos 14, e o terceiro setênio, dos 14 aos 21. E aí ele foi falando do desenvolvimento do ser humano em cada fase. Então, por exemplo, coisas muito diferentes, talvez, da pedagogia Waldorf. No primeiro setênio, a gente fala que é uma fase de desenvolvimento corpóreo. A criança ainda está se desenvolvendo no seu organismo, ela está fazendo músculo, osso, órgãos, aprimorando tudo isso. E se a gente parte muito para o pensar, se a gente vai muito para a intelectualização nessa fase, eu roubo a energia desse corpo que precisa estar muito forte, tonificado, para depois ficar sentado numa carteira para aprender e concentrado. Então, o alfabetizar só a partir dos 7 anos é algo bem diferente, que não se pratica em outros tipos de pedagogia. A gente começa antes, né? Depois, o ensino em épocas. A gente tem ensino em épocas que, por exemplo, durante um mês, a aula principal, que é normalmente 2 horas da manhã, né, da criança, ela vai ter a aula principal, pode ser história, geografia, português, mas ela vai ter, então, português durante um mês, 4 semanas, nessas 2 primeiras aulas. Depois ela vai para matemática, época de matemática, por isso que a gente chama ensino em épocas. Olha, porque é uma imersão na disciplina. E aí tem as disciplinas extras, né, que a Débora falou, que a amiga contou lá. Então tem a aula principal, que são essas 2 horas, e daí é uma época daquela disciplina, daquela matéria, né, e depois tem as extras. E daí nas extras tem tudo que as escolas têm, então educação física, inglês, que mais que tem? Educação física e inglês, são as obrigatórias. Aí na Waldorf tem horta, tem trabalhos manuais, música. Então, tem culinária? Não tem culinária? A culinária nos pequenos. Tem. Nos pequenos. Nos mais velhos não vai. No fundamental já não tem mais a culinária. Então todas essas vão até o fundamental. As outras, além da ciência culinária. Essas matérias, elas não têm na primeira infância, no primeiro setênio, né? No primeiro setênio é uma reprodução da casa, né? Eles têm o imitar como ponto principal. Então, se você visitar uma sala de jardim, você vai ver, lembra muito uma casa. E aí eles fazem a culinária, porque o amassar o pão tem um objetivo, né, de tonificar, de tato, de sentir o cheiro, de estimular o apetite para eles provarem coisas diferentes, porque muita criança tem seletividade alimentar. A culinária é muito importante no primeiro setênio, mas daí no segundo setênio, quando começa o fundamental, aí já começam as matérias mesmo, né? Entendi. Aí já começa português, matemática, geografia, tudo que a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, exige,
a gente tem na Waldorf, mais as extras, né? E aí, Mais as aí aulas entra extras. também horta, música, tudo. Horta, música, dependendo do ano, entra circo, entra marcenaria. Aí, Olha, conforme que eles vão legal. crescendo, vai entrando outras habilidades aí. Que legal. E assim, agora fazendo também um adendo, nesse episódio a gente tem o patrocínio do Circênico, que é uma escola de artes daqui de Jaú, e lá eles têm um pouquinho de cada coisa. Tem aula de tecido acrobático, circo, polidense, ginástica artística, tem teatro, que foi como quando começou mesmo lá o Circênico, que eram as aulas de teatro, tem parkour. Então, assim, tem muitas atividades. E eu fiquei sabendo que também a Waldorf agora vai começar, né? A Tangará vai começar a levar os alunos lá para fazer aula. Sim. É isso, a partir desse legal, ano aqui. A gente ficou muito feliz, porque o patrocinador desse episódio também tem a ver aí com a Agora é um escola. parceiro da escola. Que legal. E a gente já contou aqui que nós três nos conhecemos no Circênico. Circênico. Então, assim, o Circênico, ele faz parte da nossa história. A gente Te amo, ama Circênico. esse lugar. A gente ama a Fernanda Simone, a Gabi. Tipo, gente, a gente ama vocês são incríveis. Ai, e, tipo, muito. Assim, pra sempre a gente vai estar aí junto com vocês. Pra sempre a gente vai estar enfiada de algum jeitinho, assim. E sempre que a gente chega... Eu ainda estou, né? Eu ainda estou. A gente chega, a gente dá um jeito de se enfiar. Lá no Circênico. Sempre Gente, junto. olha, assim, como patrocinadora aqui do nosso episódio, eu indico super a escola, assim, porque são pessoas muito comprometidas, pessoas envolvidas realmente com artes, né? E é um ambiente maravilhoso, é super familiar, Acolhedor. E olha, super E assim, indico. e as aulas acontecem ali a partir de 2 anos de idade também. Então, 2 anos até, né? Então, Meio, fazendo trabalho. As jovens senhoras. sim, então é para todos e a gente tá muito feliz com esse patrocínio. Obrigada, Circênico, obrigada, Fer, Si, Obrigada, todos pessoal. vocês. Tinha Beijo. papel desse? Não. Então, o que eu gostaria de saber também, assim, qual que é o papel dos pais na educação, sabe? Então, como que a escola envolve as famílias nesse processo de educação? Uhum. É uma pergunta ótima, né? Porque as famílias, elas têm um papel fundamental na educação dos filhos, né? Não dá para dissociar. Sim. Eu tenho amigas que falam assim, não, eu não colocaria nessa escola porque eu não tenho tempo de ficar indo lá, fazer as coisas. Eu gostaria daquele método de deixar lá, a escola toma conta nesse período e me devolve, aí eu tomo conta em casa. Mas a educação, a gente sabe que não funciona assim. Quem é mãe já sabe, né? Se a escola não é uma extensão da casa, a casa não é uma extensão da escola, o professor fala alguma coisa na escola, você fala o contrário em casa, ou vice-versa, já dá uma desandada na carruagem aí da educação. Então, existe uma parceria muito íntima entre professores, escola e famílias. A gente conta muito com o apoio das famílias em todos os aspectos da escola Waldorf, tanto na gestão. Eu estou na gestão da escola, porque faço parte da associação de pais, né, de forma voluntária. Então, são os pais que movimentam a escola. E isso não é só para garantir financeiramente ou estruturalmente, é porque os filhos vejam também que os pais estão trabalhando em prol da escola deles, né? Para isso ser um exemplo para eles, né? Olha, meu pai, ele, né, trabalha na minha escola para fazer uma escola legal para mim, isso tem a ver com a educação. Então, o envolvimento dos pais é grande mesmo. E isso também tem a ver com a criança interpretar a importância da educação, né? Se meu pai tá se voltando a isso, né? Poxa, acho que é importante mesmo. E uma coisa super importante que dá para acrescentar aqui é dar uma explicadinha assim, ó, Má. Existe a escola de ensino público, ensino particular e a de ensino associativa. Explica mais ou menos, porque isso é uma coisa que, tipo assim, é muito difícil as pessoas entenderem. E, tipo, às vezes a gente que tá no meio, ok. Sim. E a gente tem, assim, ó, 3 visões aqui também, né? Porque a Mariana, ela já tá mais aprofundada, né? No estudo, no ensino. Só explicando, né? Eu faço parte da
das famílias fundadoras de uma escola com inspiração Waldorf na minha cidade, que é São Manuel, e estamos montando uma escola de ensino fundamental aí em 2026, nem sabia se ia falar isso. Em 2026 a escola de ensino fundamental de inspiração Waldorf acontecerá, então eu estou bem envolvida em todo esse processo. Mas é isso, né? Então, a Mariana, ela tem bastante conhecimento, a Débora já tem conhecimento e tem eu também, que ainda não entrei nesse processo, e né? É super legal, Naná, porque Sim, e eu tô você adorando. realmente nem pensou sobre escola. Não E pensei. tudo bem, é isso que a gente estava falando antes. As mamães curiosas. O que vai ser, aonde eu vou colocar meu filho, como eu posso conduzir a educação do meu filho, daí é outra história. Mas é legal a gente conhecer a informação. Sim, com certeza. E eu já ouvi falar, né, do ensino Waldorf lá atrás, quando veio a primeira escola aqui para Jaú também. Então teve todo aquele movimento, eu ouvi falar, daí eu fui olhar ali um pouquinho naquela época, então eu vi que tinha algumas atividades diferentes na escola, mas nunca me aprofundei. Então, quando a Má começou a falar dessas coisas, né, dos pais colaborando, ajudando, eu falei, nossa, gente, que interessante, não conhecia. E olha só, a Má vai falar, é muito diferente mesmo. Fala do associativo. Do associativo. Então, é uma escola associativa, então os pais formaram uma associação, montaram, fundaram, administram a escola. De forma associativa, voluntária, né? Associativa voluntária. Então, trabalho de forma ou seja, sem ganhar nada por isso, só para as pessoas entenderem. Muitos pais trabalham sem ganhar nada eles trabalham pela escola. E os meus amigos acham isso um absurdo, inclusive, né? Mas como assim? Você não ganha nada? Você não ganha nada? Não, mas você não paga a escola. Eu falei, não, eu pago a escola. Eu trabalho. Você não ganha e você paga. Você tá louca? Você paga para trabalhar, é isso? E tem que ter muito amor. Às vezes a gente vai pedir apoio e as empresas falam, não vou apoiar porque é uma escola particular. Sim, é uma escola onde as famílias pagam a mensalidade porque a gente precisa pagar professor, pagar aluguel, pagar água, luz, material, tudo isso. Mas não tem um dono. Essa que é a diferença, né? A escola não tem um dono. Eu estou hoje na diretoria da associação mantenedora da escola, mas daqui 2 anos eu não estarei mais. Será um outro grupo de pais e amigos que vão trabalhar voluntariamente, porque ninguém da diretoria pode ganhar. Então, não é uma escola com fins lucrativos. Tudo que a gente arrecada, a gente investe na escola, ou pagando, né, folha de pagamento, ou investindo em estrutura e coisa e tal. Então, não tem fins lucrativos. Essa é a grande diferença, né? Então, quando o empresário fala, não vou ajudar porque é uma particular, não está de tudo errado, mas ninguém está lucrando com ela. E essa particular, ou essa associativa, que é o certo falar, né, ela tem uma cota grande de bolsas de estudos, porque esse é um objetivo de ser associativo. E um objetivo da pedagogia também. Da pedagogia também, que surgiu da pedagogia. Essa questão da fraternidade. Exatamente. E a pedagogia surgiu dessa questão social, então esse também é uma linha mestra, né? Tem que ter uma economia fraterna, isso é um desafio grande da escola, mas é associativa para ser beneficente de alguma forma também, né? Para ajudar quem precisa. E vamos pensar assim, porque eu sou uma mãe que eu gostaria muito de ajudar, de fazer, que eu gostaria de participar de todo o processo. Mas vamos pensar que tem, assim, alguma mãe, um pai que fala, olha, eu quero só levar o meu filho, pagar e não quero me envolver em nada. Isso também existe essa possibilidade ou não? Todos os pais têm que estar envolvidos ali no processo de ajudar, de trabalhar pela escola? Não necessariamente todos os pais precisam estar envolvidos, porque cada um tem suas demandas, uns podem mais, outros podem menos, por questão de tempo, de obrigações e tal, mas definitivamente não é uma escola que a gente só delega para a escola a educação, né? Você vai ser chamado na escola para conversar sobre o seu filho, o boletim do seu filho vai ser um boletim descritivo, que vai mostrar quais foram as evoluções que ele teve, do ponto de vista cognitivo, que ele ganhou de habilidades nas disciplinas, mas o que ele ganhou de habilidades sociais, isso são coisas que a família tem que estar junto, porque senão não evolui também, né? Então, dá para não trabalhar pela escola, mas, assim, no dia a dia você vai acabando se envolvendo. E não tem jeito, né? Tem a questão das festas, por exemplo, que aí os pais se envolvem mesmo. Olha, vamos fazer uma festa? Não é a escola que vai fazer a festa, né? São os pais. A gente chama até de escola da família, né?
que é uma escola da família. Então, por exemplo, a festa junina. Cada sala tem a sua barraca na festa junina. E as famílias que organizam As barracas. que fazem as coisas, que vendem, que compram. Eu lembro, eu legal. fui numa festa junina lá atrás, há muito tempo, lá em Piracicaba, na Waldorf de lá. Sim. E aí a minha amiga, que estava abrindo a dela, que é dos pequeninos, estava me explicando, aqui são as barracas, mostrou toda a escola lá, assim, uma mega estrutura, né, assim, muito diferenciada do que a gente tá acostumado a ver. E ela explicou todo esse passo a passo, assim, são famílias que fazem, que vêm, que trazem os alimentos, que cuidam, que organizam, que tudo. Ô, Dé, deixa eu falar uma coisa que eu acho muito importante falar aqui. A pedagogia Waldorf, ela não é melhor do que as outras. Não dá pra gente falar assim, ela é a melhor. Assim como o médico, né? Tem um que é melhor para você e não tão para nada. A escola é assim também. Tem escolas que são melhores para nossos filhos e para as nossas famílias e não são para as outras, e assim por diante. É uma questão Então, de ela não é identificação melhor. também, né? Identificação. Ela não é melhor nem pior, mas ela dá mais certo, ela está mais dentro do que eu acredito. Para os meus filhos foi melhor essa pedagogia. Então é isso que eu falo para as mães buscarem, né? As mães curiosas, para elas buscarem e se conhecer, para daí ter uma opinião formada de se essa para mim vai ser mais legal ou se essa vai ser mais legal. Muito legal. Ah, mas a gente trouxe isso no primeiro episódio, que falou, gente, eu tenho pra mim que assim, que não tem certo e errado na maternidade no geral. Atendo de exemplo, compartilhada, faço, não faço, livre demanda, faço, não faço. Eu acho que a escola é a mesma coisa. É o que vai funcionar pra você, para sua família, para seus filhos, para seu marido, para sua engrenagem familiar. E às vezes você acha que é legal de um jeito, mas não enquadra na sua rotina. Não enquadra na rotina. Então, tipo assim, Exato. não, então eu vou do outro jeito. E, gente, pelo amor de tudo Deus. bem. Exato, tudo a ótimo. ideia é essa Nossa, mesmo, é trazer o conhecimento. informação. Porque muita gente tem esse aspecto assim, nossa, mas Waldorf, mas o que é? Mas a criança fica solta? Mas a criança, e também muito preconceito. eu ouvia muito lá atrás, quando eu conheci, né, a metodologia muito superficialmente. Nossa, mas essa criança não vai passar no vestibular? Essa criança não vai Acho que aprender essa a era a ler? pergunta mais... Calma, gente, né? A criança tem 5 anos, a criança tem 4 anos, né? E assim, eu tô falando isso de coração aberto, porque quando eu conheci a metodologia, eu falei, tomara que quando eu tiver filhos, tenha essa escola perto de mim. A escola abriu em 2017, 2015. Meu primeiro filho nasceu em 2017. E os meus filhos hoje, 2 estão na escola, numa escola tradicional. E eu estou muito satisfeita. Eu tenho ainda uma vontade no meu coração de colocá-los na pedagogia Waldorf, um dia talvez, mas eu estou satisfeita com o que a tradicional vem me entregando, com a rotina familiar, com o desenvolvimento deles. E aí que ele está trazendo, né? Que legal, só, tipo assim, aí, que entra? Beleza, você imagina isso, mas você não vai movimentar seus filhos, de repente, e fazer toda uma transição na vidinha deles, e porque é uma Sendo coisa que eles já você estão adaptados. Isso, né? então, tipo assim, gente, Isso, tá isso. tudo bem. Isso é muito legal a gente falar aqui. É trazer o conhecimento, as E outra, opções, né, não é que as tradicionais não tenham nada disso que eu falei que a Waldorf tem. As tradicionais têm música, tem horta, tem outras coisas, né? É que o foco é um pouco diferente, o ensino é um pouco diferente. Eu acho que, bem diferente às vezes. do meu ponto de vista, eu não sei se eu estou enganada, mas o meu ponto de vista é que a Waldorf valoriza mais do que uma tradicional o ser humano individualmente. Sim. Eu acho que é muito assim, embora eu sinta que os meus filhos são tratados como indivíduos que são na escola onde eles estão, nas escolas por onde eles já passaram, mas eu sinto que na pedagogia Waldorf tem esse tratamento, esse acolhimento maior ao indivíduo, às necessidades individuais. E aquela parte também, né, da corpo, mente e espírito, né? Tá tudo interligado. Então, acho que é essa diferença ali, né? Meio, né? É, Isso que é bonito também, com a natureza. A gente tem a ligação com a natureza, né? É bonito, né, de ver. É muito As bonito escolas de ver. têm espaço, né, do brincar livre, é um espaço aberto. Sim, sempre tem que ter um espaço aberto, né? Tem uma árvore para as crianças subirem, isso às vezes assusta um pouco, mas é importante. E uma outra coisa que eu falo que me levou para a pedagogia, cada um tem um motivo, né, um motivador. Mas essa questão de deixar brincar na infância, para mim era muito importante, pelo que eu vivenciei. Foi meu gatilho lá atrás. De ver que meu irmão não podia brincar porque tinha que estudar, porque teoricamente ele estava atrasado. E aí
Isso me marcou demais. E eu falei, eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero que até os 7 anos eles tenham uma educação mais livre do ponto de vista de não ser obrigados a ficar lá na alfabetização sentados na carteira. Era isso, assim, basicamente era isso para mim. Depois eu vi que é muito além a pedagogia. Pra mim, você sabe o que mais me chamou a atenção? Porque eu também tive o start da Aitiara, né? Eu também um dia fui conhecer e fiz, que isso? Assim, nossa, realmente eu emocionei também na época, isso e aquilo. Foi o contato com a natureza. Eu acho que por eu ser tão nessa questão de espiritualidade, saber que a nossa conexão com a natureza nos conecta com Deus também, para mim, isso foi... A hora que eu vi aquilo, eu falei assim, peraí, mas eles estudam aqui? Mas eles estudam aqui embaixo dessa árvore aqui? Eu falei, nossa, não acredito que existe isso. E aí, pra mim, foi isso, sabe? Isso o também. Imagina, que eu sou deu bióloga, né? start. Eu estava falando do ensino em épocas, né? Que a escola ensina em épocas que são baseadas também nas estações do ano e nas épocas cristãs. Então tem, por exemplo, a festa da primavera, a época da primavera, as músicas, as histórias, são todas para criança, são todas desta época, né? No caso do exemplo da primavera, para a criança ir fazendo conexão também com a natureza, para ela ir enxergando, né, as mudanças da natureza, as mudanças de estação, o tempo, né, o ano. Então, Que legal. E essas festas, elas são tanto para os pequenos quanto para os maiores. São. Tanto Todos para os anos. Que legal. Isso é uma coisa interessante até de se falar, né? Apesar de ser uma pedagogia que veio lá da Alemanha, a gente fez adaptações brasileiras, né? As próprias culturas que a gente planta na horta não são as mesmas que eles plantam em outros países, porque a gente teve que adaptar a nossa realidade. E cada escola vai se adaptando à sua realidade local também, né? Não é uma coisa super fechada, né? Super rígida. Aqui a gente anotou também para a gente falar um pouco das avaliações, né? Como é feita, como são feitas as avaliações? Você já falou um pouco, você acha que tem mais alguma coisa para falar sobre as avaliações no método Waldorf, no método tradicional? Por exemplo, assim, como que vocês avaliam que a criança vai passar de ano, Sim. né? Então, nas escolas tradicionais, são as provas, né? Daí tem semana de prova, tal, isso causa uma tensão nas crianças, né? Tem criança que fica muito ansiosa com as provas. E aí, na pedagogia Waldorf, até o 5º ano, não tem prova, mas tem avaliação. Eles são avaliados diariamente. A professora tem como se fosse um caderno de bordo, e cada atividade realizada, ela vai colocando, ela vai anotando o desenvolvimento da criança, e isso vai gerar o boletim dela. Então, a avaliação, ela é diária, de cada atividade. E é muito bonito o boletim das crianças, como eu falei antes, que é um boletim descritivo, né? Mas existe o boletim numérico também, né? Com as notas numéricas, mas esse boletim numérico não vai para os pais, ele fica só para a diretoria de ensino. Mas no boletim conceitual, que é a descrição, a professora coloca tudo. A questão da professora também é muito especial. A professora, ela é muito íntima da criança, porque ela segue com a criança do primeiro. Tem escola que vai do 1º ao 8º, com a mesma professora de classe, e entram os professores, né, de matérias específicas, mas aqui na Tangará, a mesma professora vai do 1º ao 5º ano. Isso faz com que ela crie um vínculo com a família, com a criança, que ela conheça bem essa criança, que ela saiba das dificuldades, das potencialidades, das individualidades. E isso é muito legal na pedagogia. Isso é muito especial, né? Muito especial. Ela fica alguém da família, né? E o vínculo, assim. Sim, em um ano que meus filhos ficaram com uma professora, eu já fiquei triste quando rompeu, né? Quando, não, mas é assim, todo ano troca. Imagina, que incrível isso. É bem legal. Então, daí no 6º ano começa as avaliações com prova. Daí eles começam a fazer prova no 6º ano, mas até o 5º são avaliações diárias que vão gerar o conceito final da criança. E é muito legal essa avaliação diária, porque dá para o professor ir percebendo com antecedência se alguma coisa precisa de reforço, se alguma disciplina precisa de reforço para aquela criança. E aí ir ministrando os reforços, não só na semana de prova, né, mas ao longo do processo. E quais, assim, tem benefícios que vocês conseguem observar nas crianças que passam pela metodologia Waldorf? Assim, se a gente for comparar com outras metodologias, né? Aquilo que eu falei, né? Ela não é melhor nem pior que as outras, se adapta ou se adequa melhor à realidade de cada família. Mas a gente tem conhecimento de
muitas pessoas famosas, né, que estudaram na Waldorf. Há pouco tempo atrás, as escolas Waldorf compartilharam um vídeo de uma ex-aluna que está na NASA, só estudou em escola Waldorf, passou no vestibular, ela é bióloga e agora ela é bióloga espacial, né? Ela desenvolve biologia, é bem diferentão, né? E aí ela contando lá na NASA como ela passou no processo seletivo, e ela atribui muito aos conhecimentos que ela adquiriu, das habilidades, né, que ela adquiriu na pedagogia Waldorf. Ela falou que uma das coisas da seleção que foi pontuado para ela é como ela tinha um autocuidado, como ela conseguia cuidar de si, até em situações assim, construir sua própria roupa, fazer reforma num equipamento, que foram essas habilidades manuais que ela desenvolveu, até o equilíbrio emocional. Ela fala que o equilíbrio emocional foi muito... E assim, tudo que ela fazia lá na estação espacial, ela tinha que registrar em desenhos, e para ela foi muito fácil, porque o desenho é uma Já fazia linha parte, mestra, né, da vida dela, né? Esse é um exemplo, né? Mas Sim. existem muitos, assim, que a gente... legal. O que eu percebo, até comparando o meu sobrinho que saiu da Waldorf para uma tradicional, o raciocínio lógico parece ser mais fácil, porque primeiro eles experienciam, depois eles aprendem, né, a teoria. Então, fica um raciocínio mais lógico para eles, né? Não é Porque eu tive teoria aqui, e prática, não, eles prática e fazem teoria, a prática, depois vão, muito e legal. daí isso incorpora, né? Isso entra com certeza. pelo coração, né? Entende, né? Entende. Então, alguns alunos que saíram foram para outras escolas, né? Relatos de outras escolas, isso. Tem os pontos negativos também, né? Porque às vezes a criança sai da escola Waldorf e vai para uma tradicional e ela ainda não entrou na alfabetização, e quando ela entra na tradicional as crianças já estão alfabetizadas, né? Mas é uma questão de tempo e não de defeito de pedagogia, né? Sim. A janela de tempo que se escolheu ali. Então essa questão lógica, e eu sinto muito essa maturidade emocional, que eu sou professora universitária, e eu sinto muita falta disso lá nos meus adolescentes, sabe? Quando eles chegam com uma dificuldade lá, eles entram numa crise. Eles não conseguem lidar muito com isso. E as crianças na Waldorf, elas são treinadas para ir lidando com as dificuldades, sim, de forma mais natural. Então, isso foi uma coisa que a bióloga espacial comentou também, e que eu vejo como um diferencial para a educação do futuro. Né? Porque a gente precisa de profissional para o futuro, né? Sim. Que tem um equilíbrio emocional, trabalhar em equipe, colaborativo e tal. E o que, assim, eu acho que esse é o maior desafio da sociedade hoje, porque as pessoas estão ficando cada vez mais individualizadas e vivendo o seu próprio mundo dentro do celular. Então, gente, assim, Com ansiedade, com todas essas meio doenças aí da assustador, assim, porque modernidade. parece que não está sendo visto tanto isso, né? E aí, daqui tantos anos, eu acho que essa diferença vai ser brutal de quem consegue conduzir uma atividade, um trabalho em equipe, e quem não consegue ter essa interação. E acho que a gente até chegou a comentar... perdendo expressão. É isso que eu ia falar também, que você... Gente, isso daí, sabe? Né? Porque tá lá no celular, né? Não tem expressão, não tem sentimento, assim. Quer dizer, até tem, mas tá tudo ali. Guardadinho. E até voltando à questão do circo, né? Tão importante aqui. O circo no 6º ano, ele tem um papel tão fundamental nisso, porque no 6º ano a criança com 11, 12 anos, ela vai entrando, né? Ela vai ficando naquele tédio individualista, né? E o circo você precisa interagir com o outro, né? Você vai fazer malabar, você vai jogar para o outro, você tem que olhar no olho. O adolescente para de olhar no olho do outro, olha para dentro, coloca o capuz, né? Então tudo tem um porquê na pedagogia, né? Para estimular. É a questão da vergonha mesmo que eles começam, né? Tudo bem, faz parte do desenvolvimento, né? Mas quanto, né? Quanto que tá pra dentro, né? Omar, e assim, a gente falou, né, a pedagogia vai do infantil, vai até o adolescente, todos os benefícios, mas a pedagogia lida também com a inclusão de crianças com diferentes habilidades, diferentes origens, diferentes necessidades? Sim, né, eu falei de quão importante é a individualidade na pedagogia Waldorf. Então, no quesito inclusão, por exemplo, alguma dificuldade, sei lá, de déficit cognitivo, motor, de aprendizado, tudo isso é encarado com muita naturalidade, porque cada um já é um ali. Né? Mesmo os que não têm nenhum déficit ou nenhuma dificuldade, eles já são diferentes. Né? Porque cada um é Olha que ponto, né, de vista
Sim, sim. É óbvio, né? Mas Todos ninguém são, pensa assim, né? diferentes, Então é não tem verdade. lugar diferente para a criança da inclusão ali. Ela tá ali como todas as outras. Porque já Cris, é meu isso que é vivido na vida. Sim. Então, né? O Cris, meu marido, é professor de educação física da escola e esse ano passado ele levou a turma do 5º ano para os Jogos Gregos, que é currículo da educação física, fazer Jogos Gregos. E foi muito bonito a hora que eu vi o vídeo, eu até me emocionei, porque assim, uma das avaliações de cada equipe dos Jogos, as equipes eram misturadas por escolas, tinham escolas de vários lugares e misturavam as crianças. E uma das avaliações da equipe na corrida é que todos chegassem juntos. Olha, E aí legal. tinham crianças com dificuldade motora, que não conseguiam correr tão rápido, mas a avaliação não era quem chegava primeiro, mas quem chegava Quem todo chegava mundo junto. Nossa, E que aí as incrível. crianças auxiliando aquele aluno, foi muito bonito de ver, Legal. sabe? Foi muito legal. Lindo. É. Deve ter sido lindo. Não, até o Cris, que é brutão. A gente todo mundo aqui ó, com o olhinho O marejado. crossfiteiro, né? Lacrimejando. Caramba, viu? E isso é outra coisa, né? Não tem jogo de competição até o 5º ano, né? São todos jogos colaborativos, Muito para legal. aprender justamente a trabalhar em equipe e colaborar. Aham, lindo. Então, a inclusão é um ponto muito importante para a gente nesse respeito à individualidade. Não só a inclusão de algum déficit, alguma deficiência, mas a inclusão das dificuldades que eu tinha, por exemplo, com matemática. Né? Então, eu vou num outro ritmo na matemática, né? Fui para biologia, e o outro vai muito bem na matemática. Essas diferenças precisam ser respeitadas no aprendizado. Né? Muito Não bom. dá mais para passar o rolo compressor, né, na sala de aula. Esse é o conteúdo, aprenda, não aprendeu, corre atrás, beijo, boa sorte, até o próximo ano, né? É. Ou te vejo de novo aqui, né, Sim. nesse ano, né, as crianças repetentes. Mas isso só dá, desculpa a parte, para fazer numa escola que tenham poucos alunos na sala. Sim, sim. Então, daí são outras reflexões que a gente vai como aí pedagoga olhando para isso. Né? O buraco Sim. vai ficando meio embaixo, né, também. A hora que, se for, de repente, pensar com ensino público, salas com, sei lá, 40 alunos, não sei como tá hoje. Fica mais difícil, não que não, Não- dê, né? Mas fica, mas fica difícil. bem mais difícil, Demanda mais né? do professor. Eu queria saber se existem, assim, você trouxe a questão dos alunos poderem, de repente, pleitear uma bolsa, famílias que gostariam de estar nesse meio, mas não têm condições. Como que funciona isso? A gente tem uma comissão de bolsas na escola, formada por pessoas que são muito habilitadas a fazer essa avaliação. E aí hoje em dia a gente não consegue abrir esse ano, né? Na verdade, a gente não conseguiu abrir vaga de bolsas, porque a gente já tinha muitos bolsistas de quando a escola começou, é uma escola muito nova, né? Sim. Esse é o nosso 5º ano. E a gente já tinha muitos bolsistas, mas a gente espera que o ano que vem a gente consiga abrir vagas de bolsa. Ó, temos uma bolsa para oferecer, temos 2, 3 bolsas para oferecer. Isso a gente vai avaliando conforme a saúde financeira da escola, né? Mas temos muitas bolsas já hoje, né? Muitos bolsistas, e é muito respeitado, todo o sigilo passa por essa comissão de bolsas, é avaliado pelo pedagógico e pelo financeiro e pelo social. Tem uma pessoa que também avalia nesse ponto de vista social. Então, existe a possibilidade, sim, se alguém quiser, né, participar do processo de bolsas, tem que fazer um pedido, tem um formulário a ser preenchido, documentos a serem entregues e entra para um processo de seleção. Então, não é uma avaliação do aluno, né? Como é no ensino tradicional, que o aluno vai lá, faz uma prova, tem uma pontuação e ganha 10%, 20%, 50%, né? É da família. Olha que legal. Da condição da família. E um ponto, acho que super importante aqui do nosso podcast, que a gente já veio falando, é assim, ó, vamos falar aqui para mães que, de repente, não estão pensando em colocar os filhos numa escola com a pedagogia Waldorf, mas se interessaram por todo esse assunto e acham que isso vai agregar na rotina da família. Poxa, que coisa interessante, como é que eu vejo o meu filho diferente perante tudo isso que vocês estão falando, né? Tipo assim, existe alguma forma de incluir a antroposofia, que é o ideal da pedagogia Waldorf, na rotina de uma mãe, por exemplo? Sim, com certeza, Mari. Eu acho que o primeiro ponto é se aprofundar, né? Estudar um pouquinho, ler. Hoje a internet tem muito conteúdo legal. Tem Disponível gratuitamente. Gratuitamente. Tem a Federação das Escolas Waldorf do Brasil. Então, se digitar lá, né? Sim, você vai encontrar. Federação das Escolas A Waldorf. gente deixa os links. Sim, é verdade, isso, legal.
Tem a escola mais antiga, né, do Brasil, que é a Rudolf Steiner de São Paulo, que tem muito conteúdo legal. Tem muitas a Novales de Piracicaba tem muito conteúdo na internet. Enfim, procurar, então, essas escolas que já têm suas páginas, que tem muito conteúdo. Vamos colocar tudo aí para vocês, gente. Mais uma pesquisa no Google você vai encontrar, né? Eu sigo muitas escolas, porque daí a gente vai vendo o que eles estão fazendo também. Tem muito material para ler. Eu tenho amigos que não têm filhos na escola Waldorf, ou porque não tem na cidade, ou por outro motivo não fizeram, mas que tentam fazer alguns princípios, né, como colocar em atividades artísticas, esporte é muito importante para o desenvolvimento. Contato, né? E aí tem as coisas que a gente fala de participar da educação do filho, que é muito importante, né, e tá sempre por perto, não, assim, tem coisas que a gente não consegue delegar para o outro, né? Sim. E a gente precisa participar dessa educação. Coisas que eu falo assim, para ter um bom filho, um filho bem educado, a gente precisa ter a nossa autoeducação, porque nós somos o espelho. Isso qualquer pessoa pode fazer, né? Então, quando uma criança tem algum problema na escola, tá brigando, mordendo, não sei o quê, né? A gente vai olhar como tá em casa, a gente vai olhar como é a família, a gente vai olhar... Então, o que a gente pode fazer de melhor para os nossos filhos é ser bons exemplos, né? Para eles seguirem. É ser pais fortes, né? Para conduzir essa educação e verdadeiros, né? Falar o que a gente faz, né? Pedir para eles o que é verdade para a gente também. E tem muito material para estudar, né? Eu trouxe um livro aqui, que é esse que foi escrito, vou deixar para vocês também verem, foi isso que chama Filhos Felizes na Escola. Pedagogia Waldorf e Ensino pela Arte. Ai, que legal. Da Helena Trevisan. A Helena Trevisan não é professora, é uma mãe. E aí é muito fácil a leitura porque ela vai contando do ponto de vista da mãe, né? Como que foi as épocas do ensino. Gente, que legal esse livro. Depois a gente vai deixar a imagem, o nome, tudo certinho. Com certeza, muito legal, mano. Que legal, uma leitura fácil, provavelmente de muito fácil identificação, né? Porque é escrito por mãe. E aí, ó, as mamães curiosas, vamos deixar tudo isso aí exposto para vocês irem atrás desse conhecimento. É isso. Ô, Má, e para as mamães, os papais que gostaram muito, se identificaram com a metodologia Waldorf e querem entrar em contato com a escola, como que eles fazem? Quem eles procuram? Sim, ó, nós temos a nossa rede social, tem o Instagram, né, Escola Waldorf Tangará. Tem o contato da escola, que depois eu deixo para vocês aqui o telefone, que é o WhatsApp também, e pode ir até a escola pessoalmente, né, para conhecer. A escola ainda está numa sede alugada aqui no centro de Jaú, uma casa grande, mas que já está pequena, não conheceu, e a gente pretende ir para uma sede de campo, que faz mais sentido, né, mas é um movimento ainda que estamos construindo, e ficamos abertos a conversar, a passar material, a conhecer a escola, conversar com as professoras, porque eu vim com a minha visão de mãe, né? Eu sou uma mãe curiosa e trabalho na gestão da escola, mas as professoras têm um conteúdo muito bonito também para explicar mais sobre a pedagogia Waldorf, né? Vale a pena conversar com ela. Elas têm uma formação longa, uma formação profunda, né? É uma faculdade praticamente que se faz da pedagogia Waldorf. E é muito encantador. E conversar com as professoras também. Então, quem está curioso, quem está, né, assim, querendo conhecer um pouquinho mais, marca uma visita na escola, se não for na de Jaú, de qualquer outro lugar, né, que possa, para conhecer. Né, acho que esse é o princípio. Ai, que legal! E assim, encerrando... Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada a vocês que estão aqui nos ouvindo. E se você é mãe, está esperando um bebê, tentante, saiba que você não está sozinha nessa jornada. Má, quero agradecer eu também aqui por você estar aqui explicando coisas tão importantes assim que eu sei que especialmente para mim faz tanto parte assim. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aí participando desse nosso novo projeto, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Má, porque assim, é sempre bom ter essa visão, assim, a gente quer trazer especialistas, mas especialistas com vivência, né? Então, assim, e tipo, nada melhor que uma mãe que teve a vivência e que, assim, se identificou tanto, que tá lá, tá na gestão, tá
levantando a bandeira mesmo para vir. De graça. De graça. É legal. Por amor. É puro amor. É por amor, gente. É isso. Então foi muito especial mesmo. Eu acho que vai, para quem já conhece, já ouviu falar, eu acho que vai ser assim muito útil, né, O em conteúdo, termos né? de aprofundamento de informação. E para quem não conhece, meu, tá aí uma chance, né, de repente falar assim, nossa, não se acomodar com o que incomoda, né? Que foi o que aconteceu com a Marina. Meu, eu não quero meu filho ali sentadinho na escola, desde pequenininho, fazendo letrinha, não tenho a coordenação motora fina para tal, o que eu posso fazer por isso? Existem opções, né? E vamos falar então para nossa audiência que vocês são muito importantes para gente. É isso para a gente conseguir continuar com o nosso podcast. Então, assim, a gente gostaria de ouvir as experiências de vocês, seja relacionada a esse assunto de escola, de educação. Coloca aí nos comentários, que não seja esse, que seja alguma outra sugestão de tema aqui. Por favor, coloquem nos comentários, porque isso vai fazer com que o próprio YouTube entregue nosso vídeo para outras mães que buscam esse assunto e que vão ajudar elas também. Mães tentantes, gravidinhas, que a gente sempre fala, né? Então, assim, um comentário seu ajuda esse vídeo chegar a outra mãe. Então, se possível, se puder aí dar uma ajuda, é importante. Comentar, se inscrever, seguir nas redes, tá? Por favor, sigam também o Instagram do BoraCast no ar, @BoraCast no ar. Tem os nossos Instagrams pessoais também, né? Que estão ali repostando e trazendo conteúdo do projeto. Acompanhe a gente, porque é lá que a gente vai distribuir todo o conteúdo semanal. E vocês também podem tirar um print aí da tela agora que vocês estão assistindo. Tira um print, marca a gente, que a gente vai adorar ver vocês assistindo aqui o podcast. No story. Isso pro print. Então, vamos só recapitular para quem está chegando agora no nosso podcast, né? Hoje a gente falou sobre uma educação inovadora, a pedagogia Waldorf, que provavelmente muitos dos ouvintes não conheciam, porque não é uma pedagogia tão conhecida assim, né? Por isso que a gente trouxe especialmente para o nosso podcast. Espero que isso tenha ajudado algumas mamães a refletirem sobre o quanto isso é importante, buscar informação dentro da maternidade, independente da informação e independente da sua escolha, do que você vai seguir depois disso, né? Às vezes só por a gente saber que a gente tem vários tipos de opções para os nossos filhos dentro de qualquer assunto, isso nos faz pensar em buscar o melhor para eles dentro das nossas próprias condições, né? Então, acho que é isso que rolou aqui hoje, né? Hoje foi, né? Foi emocionante. No Foi. próximo episódio, eu tenho certeza que também vai ser muito intenso, porque a gente vai falar sobre amamentação. Nossa. Gente, Com uma convidada especial, consultora, tiraremos dúvidas, falaremos abertamente, vai ser ótimo. Fiquem Vai. com a gente. duvido que a amamentação tenha sido um perrengue por aí. Acho que é raro quem não passa por perrengue, né, na amamentação. Eu acho. Se fosse só na amamentação. Então, se você conhece alguma mãe, gestante, tentante, que está passando, né, por alguma situação assim, ou que esse conteúdo ajudaria, clica aí no aviãozinho e envia para ela esse vídeo. E curtam o nosso vídeo, que é o que vai ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. E entregar para mais mamães. Ou seja, se você quer ajudar mais mamães, dá uma curtidinha aí no coraçãozinho. É isso mesmo. Ai, Obrigada, Beijo. Tchau.